Bom, e agora, né, daremos início aí à nossa manhã de discussões. E para abrir o nosso bloco 2, falando sobre o papel central da cultura organizacional na jornada de inovação, convido ele, head de CSC no Grupo Zelo e viciado em jogar tênis, Luiz Fres. Aplausos, pessoal. Seja bem-vindo, o palco é seu. Aqui, você vai apontar para lá e aqui você controla o tempo. Bom dia, bom dia. Prazer. Meu nome é Luiz Fernando, mas o pessoal me conhece como Fris. Bárbara, não é Fres, viu? É Fris. Primeiro, obrigado pelo convite em estar aqui hoje. A gente estava até brincando na mesa ali que meu tema é tão grande que talvez eu gaste uns 15 minutos para falar do tema completo. Papel central da cultura organizacional na jornada de inovação e crescimento digital. Só que é um tema que eu gosto muito, porque é um tema vinculado à gestão de pessoas, que é Hoje eu vejo que a gente precisa cada vez mais focar em pessoas, porque hoje a gente só fala em AI, a gente só fala em processos, e aí as pessoas estão começando a ficar para trás, né? Então, acho que a gente não pode esquecer que quem move a empresa é o nosso capital humano. Então, para começar, eu acho que para a gente ser humano, a gente tem que falar da gente, a gente tem que ser muito humano. Essa aqui é a minha base, é o que me move, que me faz ser muito humano dentro da empresa, que é a minha família. Então, eu sou casado com a Érica, tenho uma Antonella aí de quase 3 anos. Igual a Bárbara falou, eu sou apaixonado com tênis. Ali é uma foto com o Bruno Soares, que é um ídolo, que eu tive a oportunidade de jogar com ele. No LinkedIn, né, o que a gente fala também, eu sou engenheiro de produção, tenho aí minha formação toda do passado em processos, Black Belt, gestão de projetos, agora estou cursando controladoria e finanças. É um dos skills que, para mim, no Red CSC, você está precisando cada vez mais, a gente entrar na parte econômica, DRS e etc. Por mais que eu já entre nisso, mas é uma necessidade de ter mais parte técnica. Falando um pouco do Grupo Zelo, o Grupo Zelo não é de venda de enxoval, tá? Todo mundo que a gente fala, de onde você é? Do Grupo Zelo. Fala assim, de enxoval, não. É um pouco pior do que isso. Hoje a gente é a maior empresa de death care do Brasil. A gente tem 4 pilares na empresa, uma parte de cemitérios, uma parte de serviços funerários, uma parte de planos e uma parte de benefícios que move um pouco a parte de planos. A gente está aí com mais de 3 mil colaboradores, já está em 3 estados e mais Distrito Federal. A gente tem o desafio de ter mais de 300 unidades espalhadas nesses estados. Eu falo que tem cidades que eu acho que até na China eu nem sabia que estava no Brasil. Tem uma cidade chamada Qinjing, que eu nunca nem tinha ouvido falar, e a gente está lá. Então, você pensa o peso operacional para o CSC de conversar com São Paulo, conversar com Belo Horizonte e ter que conversar com uma cidadezinha de 15 mil habitantes. Então, consequentemente, até o nível de gestão é um pouco baixo, né, pelo tamanho da receita da unidade. A gente tem aí mais de 550 mil associados e quase 4 milhões de vidas asseguradas pelos planos de saúde. Eu falo com os amigos que, primeiro, que eu não sabia que ia cair nesse ramo, mas é um ramo muito desafiador, porque o nosso CSC ele tem que ter como é que fala? A tratativa com o cliente nosso interno, ela tem que ser muito boa, porque o nosso cliente interno que atende o cliente final, ele está cuidando de uma família que está nos piores momentos da vida. Então, assim, a gente tem até um tema de discussão que eu já tive em relação à personificação e padronização de processos. Hoje, a gente tem uma personificação muito grande, porque o meu cliente é diferenciado. Eu sei que cada empresa talvez tenha também seus pontos de diferença, mas o momento do nosso cliente é um dos piores momentos e a gente não pode falhar. Então, como CSC, a gente tem que ajudar ao máximo a operação em ficar bem. Começando um pouco sobre a cultura de inovação. O CSC, né, ele começou nos Estados Unidos na década de 70, 80, só que desde 1940 a gente já vem falando sobre inovar. Hoje, as empresas estão com o maior desafio de o que é mais fácil? Eu inovar e conseguir reduzir custo,
ou eu conseguir aumentar minha receita através de um crescimento orgânico. Então, hoje, a dificuldade, pelo menos na minha empresa, vender plano funerário não é fácil. A base da nossa empresa é o plano. Ou seja, o nosso maior desafio interno é como eu fazer a empresa crescer, aumentar resultado para os administradores, conselheiros e sócios, sendo que minha receita não cresce na velocidade que eu quero, porque tem uma dificuldade. A gente ainda trabalha com venda de PAP, que a gente chama, que é porta a porta. É uma venda fácil? Não. E a gente precisa de um capital humano muito grande para fazer isso. Ou seja, a inovação nos ajuda a fazer com que, já que eu não consigo crescer tão rápido, mas eu consigo reduzir custo mais rápido. Para isso, eu preciso inovar. Então, aqui é a definição, né? Criar novos modelos, formas de atender as necessidades, meios de competir e cooperar. Ou seja, a inovação é essencial para a sobrevivência da empresa. Então, é o que eu acabei de falar. Eu preciso aumentar o resultado ano a ano, de uma maneira ou de outra. Ou aumentando receita, ou reduzindo o custo, ou, no melhor dos casos, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente trabalha com 4 pilares, né, de uma cultura inovadora. Ter a estratégia de como eu vou fazer, aonde eu quero chegar com as inovações. O processo de governança e gestão, ele é muito importante para a gente ter controle do que a gente está fazendo, e hoje a gente tem o time de excelência operacional, que é até engraçado, quem está no ramo de CSC há muito tempo, e eu já devo ter uns 8 a 9 anos no ramo, no início, essa área ela era desfeita em alguns CSCs. Os CSCs criavam, na época lá chamava gerente de melhoria contínua, processo, e aí os CSCs criavam essa área, não viam valor na área, e às vezes até tiravam a área do CSC. E hoje o que você vê é o contrário. Esse time está ficando cada vez mais robusto, cada vez maior, e agora a gente coloca outras coisas nesse centro, que é até a parte de RPA, que a gente coloca dentro do COI, que faz parte da excelência operacional. A parte de execução, que é realmente adotar a disciplina, né, e os métodos ali que funcionam, não apenas na teoria, mas no ambiente de negócios. Então, a gente conseguir colocar em prática não só a teoria, porque teoria a gente tem aos montes, mas na frase de quem já trabalhou em chão de fábrica, a gente chama de Gemba, né? A gente precisa estar no Gemba para poder sentir o calor da operação e ver as coisas acontecerem. E pessoas, que aqui para mim é o tema principal. Eu vou passar para o próximo slide, que eu vou falar, para mim, esse primeiro ponto aqui de ambiente confortável, eu poderia ficar falando 20 minutos em relação a ele. Quando eu peguei o CSC, aí trazendo um case pessoal, eu tinha uma dificuldade muito grande na gestão. E aí eu vou até fazer uma provocação. A gente sabe que a migração de um conceito de departamentalização para CSC é difícil. Quem hoje aqui tem 100% de certeza que a cultura do CSC é de CSC mesmo e não é mais departamental? Levanta a mão. Complexo, né? 3 pessoas levantaram a mão. Por que dessa provocação? Isso muda a regra do jogo. Quando as pessoas começam a entender e pensar como CSC e não como departamento, muda completamente a cultura e a vontade de inovar. Porque quando as pessoas ficam só no departamento, elas vêm com aquele pensamento, até no grupo de discussão, ontem a gente estava falando, não, vou mudar para quê? Eu posso ser mandado embora, se eu fizer isso muito rápido, vai diminuir gente. E começam as discussões em relação à proteção do trabalho. Só quando as pessoas começam a entender e pensar como CSC, a regra muda. Eu tinha um desafio quando eu entrei de diminuir o fechamento contábil. O nosso não é dos mais rápidos, mas a gente fechava depois do dia 20. A gente tem uma dificuldade muito grande de caixas operacionais espalhados em 300 unidades e dificuldade em ter as informações para fechar o financeiro, principalmente.
Quando eu entrei, eu coloquei 5 meses consecutivos, terminava o fechamento contábil, botava todo mundo, tirava da empresa, todos os coordenadores e gerentes, colocava dentro de uma sala e começava a discutir, setor por setor. Quais pontos principais que vocês viram de melhoria? Quais pontos de dificuldade? As interfaces entre cliente e fornecedor dentro do processo de fechamento contábil. O que aconteceu? As pessoas começaram a entender o que o outro faz e como faz. Isso mudou a regra do jogo, porque contabilidade final do processo, financeiro tesouraria início do processo. Na hora que a contabilidade vai fechar, o que acontece? Eu não consigo fechar no prazo. O financeiro não me entrega. Então, o financeiro está agarrando. Foi assim, mas quem não está entregando não é o financeiro ou a contabilidade. Quem não está entregando é o CSC. Não existe o departamento, existe o CSC. A entrega é o fechamento contábil pelo CSC e não pelo financeiro ou pela contabilidade. Quando as pessoas começaram a entender todo esse fluxo, a regra mudou. Por quê? Pararam de bater no financeiro. Porque eles entenderam o quão manual era o processo do financeiro. Então, as pessoas começaram a falar, puxa, você faz assim? Você está brincando que você faz assim? Então, vocês são muito melhores do que eu imaginava, porque para fazer manual desse jeito e conseguir entregar, quer dizer que eu estava redondamente enganado. Ou seja, sem mudança de processo, a gente mudou, sem mudança e nenhum investimento em tecnologia, a gente reduziu 5 dias úteis no prazo de fechamento contábil, só melhorando a comunicação e o entendimento entre o time. Ou seja, acabar com o departamento muda muito a cultura organizacional do time e faz com que as pessoas busquem a inovação. Eu tinha isso até com gestão. Eu tinha uma gestão de O2C que eu não conseguia entrar dentro do time. A proteção era muito grande. Porque é muito complexo e etc. Hoje é o time que mais busca, porque eles estão entendendo que a vida precisa melhorar. Meu maior turnover está no O2C, porque ele é muito manual, tem quase 50 pessoas no O2C e uma rotatividade muito grande. Então, esse ambiente confortável entre o time é um ponto importante. Agora, tem um ponto mais importante que, para mim, talvez nem todos possam concordar. A gente sabe que o líder, ele que move o time. A gente sabe que, se o líder não gostar de pessoas, o time vai para um lado. Se o líder gostar muito de pessoas, ele vai para o outro. Só que uma coisa que mudou muito a regra foi eu quebrar alguns tabus de hierarquia. Porque alguns gerentes meus tratavam hierarquia de uma maneira realmente forte. Eu não falo com assistente, eu tenho um time muito grande, eu vou focar nos coordenadores e etc. Ou seja, eu tenho um andar completo na matriz e mais meio andar. E a gente até brincava. O lado esquerdo, você entrava, você sentia uma energia positiva. No outro, você entrava, você sentia aquela pressão, todo mundo trabalhando de cara fechada. Eu falei, então beleza. Então, minha primeira ação foi, não vou fazer nada, falar nada com ninguém. Peguei minhas coisas, mudei para do lado da gerente de O2C. Fui para o lado que, em tese, era o lado carregado da coisa. Eu não fiz nada. Eu só dei exemplo. Eu converso com todo mundo, independente de cargo, eu nem sei o cargo direito das pessoas. A rotatividade, às vezes, é grande. E assim, são pessoas igual eu, igual qualquer um. Só o fato de eu sentar do lado, conversar com qualquer pessoa e entender, chegar do lado... Primeiro que eu não de sala, não sei se alguém aqui tem sala separada, mas eu não gosto porque, para mim, a questão horizontal ela muda muito a regra do jogo. Você está ali do lado, as pessoas entenderem que, primeira coisa como funcionário, você quer que o seu líder veja você como uma pessoa que queira aprender, então o líder ele tem que te ensinar muito, e eu como colaborador, eu quero saber se o meu líder ele busca coisas melhores para mim. Então, meu time sabe que o tempo inteiro, o Zelo ele tem 6 anos, então a gente ainda está engatinhando em relação a muita coisa, em relação a benefícios, questão toda de RH, a gente ainda está no processo de evolução. Ou seja, muita coisa tem que partir de mim, do líder e dos meus líderes, de fazer a regra mudar.
A partir do momento que o seu time começa a ver que você luta dia a dia para eles e por eles, as coisas mudam. E quando ele começa a enxergar que, beleza, eu tenho um momento do respeito, da hierarquia, lógico, mas no dia a dia não existe isso. Por exemplo, eu tenho, quando eu estou falando, por isso que eu falei com um ambiente confortável, que eu posso ficar 20, 30 minutos falando nele, hoje qualquer pessoa no meu CSC, independente de cargo, ele chega do meu lado e fala, Fris, eu tive uma ideia. Sabe aquele processo assim, assim, assado? E se a gente fizesse isso? Será que todo mundo aqui dá essa liberdade para o time chegar do lado do head e falar isso? Talvez não. Por quê? Isso vem do dia a dia, vem de como você trata as pessoas. Por isso que eu falo que ambiente confortável é um dos principais pontos para as pessoas mudarem o mindset. Um exemplo disso, a gente falou muito ontem sobre várias empresas falaram sobre a Fink. Eu fui o segundo cliente da Fink quando eu trabalhei na Oncoclínicas. Na época eles não tinham Dash, não tinham nada. Até foi uma época que eu aprendi mexendo no Power BI para pegar os dados da Fink e começar a analisar os dados. Qual que é o primeiro problema? Problema não, né? Vamos falar. Qual a primeira dificuldade que você tem para implementar a Fink? Vão começar a me vigiar. Agora não posso fazer mais nada, porque eles estão de olho em mim. Só que olha como é que a cultura da organização e a cultura de entender como CSC e não como departamento mudou a regra do jogo. O que eu fiz? Primeiro, eu levei a Sara, que é uma das diretoras da Fink, para ela explicar como funciona a ferramenta e etc, etc, etc. E no final eu só pontuei que, primeiro, a ferramenta não lê nada do que você está escrevendo, etc., mas para uma medição de processos mesmo, qual ferramenta você está usando, medição de FTE, entre outras coisas. Só que o ponto principal foi, para que eu estou fazendo isso? Onde eu quero chegar? Eu não quero ficar vigiando, até porque eu nem liberei para os meus gerentes. Eu só estou na excelência operacional e eu tenho acesso, porque eu não quero ninguém vigiando se o fulano está dormindo, se ele está produzindo pouco. Essa não é a minha intenção, gente. A geração mudou. Eu sei que a gente trabalha com CSC, a gente trabalha com produtividade, mas a gente já tem os robôs, a gente já tem os RPAs, as pessoas estão em outro capital e a gente tem que tratar elas como pessoas. Então, está entregando? Pode fazer mais? Pode. E elas vão fazer quando você precisar, se ela te enxergar como líder. Fechamento contábil, quem não estende até 8, 9, 10, 2 horas da manhã se precisar, mas depois está lá 3, 4 dias de folga para compensar as horas. Então é isso que as pessoas querem, elas querem ser vistas e querem entender que a gente está cuidando delas e que ali ela vai ter um ambiente bom para trabalhar, até porque 2/3 da vida a gente está dentro da empresa. Agora deixa eu mudar de tema, senão meu tempo vai acabar, eu vou ficar num ambiente confortável. Boa comunicação, investir em tecnologia e criar oportunidades. Acabou que eu pulei só a parte final da Fink. Para mim, o ápice do momento foi eu estar no... Eu vou falar sobre o Fala Aí, depois eu volto no outro. Vou falar sobre o Fala Aí, que é um evento que eu faço mensal. Uma menina do O2C, uma colaboradora, levantou a mão e falou assim, quando que a Fink vai começar? Aquilo ali, para mim, foi a resposta que eu precisava. Ao invés deles encararem como uma leitura e uma polícia em relação ao que eles estão fazendo, eles entenderam que aquilo ali é para eu priorizar uma melhoria que vai mudar a vida deles. Ou seja, mudou. Para mim, foi o ápice do meu Fala Aí, que eu vou falar um pouquinho agora, de que não é nem questão de venda, é questão de você fazer as pessoas entenderem o propósito do que você está fazendo. E aí o Fala Aí foi eu creio que muitas empresas trabalham com esse tipo de evento. Uma vez por mês eu paro meu time inteiro, eu, mesmo estando dentro de um prédio, 2 vezes por ano, fechamento de semestre, eu levo eles para um local locado,
mas todos os meses, mesmo que seja apertado, eu paro o CSC inteiro durante 2, 3 horas e a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre metas da companhia. Isso aqui permeou para o resto da empresa. Por quê? Me chamaram para fazer uma apresentação sobre o Fala Aí no RH. Primeira coisa que eu perguntei, vocês sabem qual que é o orçamento e o realizado, o orçado e o realizado do EBITDA e fluxo de caixa da companhia? Ninguém levantou a mão. Aí você vai perguntar em outras áreas da empresa, também ninguém sabe. Ou seja, está todo mundo míope. Você lembra dos Tempos e Movimentos, Tempos Modernos, aquele filme do Charlie Chaplin? Que era você ali fazendo atividade? Basicamente igual. As pessoas estão dentro do CSC ou de outros setores, entregando o melhor de si, mas não sabe para onde é que a companhia está indo. Adianta de quê? Ou seja, é o momento que a gente fala da companhia, metas, orçado e realizado do CSC, mas uma hora importante, gestão de pessoas. A gente tem pelo menos uma hora, a maior parte disso aqui está focado em treinamento. Então, eu trago pessoas de fora, eu trago pessoas de dentro, de qualquer tema, temas que ajudem tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Então, já tive treinamento de imposto de renda. Peguei alguém do fiscal e coloquei para falar sobre o leão. Como fazer a declaração, quais as preocupações que você precisa ter, etc., trazendo gente interna. Pontos de comoção. Qual é a melhor coisa para você trabalhar com alguém e dar importância para ela no dia a dia? Primeiro, conhecer como a pessoa é fora do trabalho e conhecendo frente a frente, né? Face a face, porque às vezes a gente conhece muita gente nem pelo telefone mais, só pelo WhatsApp, né? Porque a gente nem liga mais. Mês passado foi o mês do autismo. Nós pegamos uma funcionária que aceitou o convite de ir lá na frente falar sobre o desenvolvimento e a criação da filha dela, que tem autismo. Gente, foi assim, comoção completa. O time chorando e entender o que aquela mãe passa. E quando ela foi contratada, isso que eu achei bacana também, ela falou, olha, eu deixei claro para o meu gestor que minha vida não é fácil, que eu tenho algumas dificuldades, que às vezes eu posso não ir trabalhar. E mesmo assim ela foi contratada. E aí o ponto mais alto para mim foi quando a gente fez tipo uma entrevista, né, tipo um painel, e aí a gente perguntou para ela qual foi o melhor momento da sua vida em relação à sua filha, quando ela começou a escrever com 6 anos. Ou seja, todo mundo sabe o que passa dentro dos times quando a gente começa a entender. Eu sei que a gente não consegue, eu não consigo nem saber o nome do meu time completo, muita gente e tem uma mudança, né? O turnover de CSC não é baixo, pelo menos no meu, mas é muito importante a gente entender o dia a dia das pessoas. Talvez a mãe ou o parente de um funcionário que falece, e você está do lado, você oferece uma ajuda. Gente, isso muda completamente a regra do jogo, porque as pessoas estão do seu lado e não contra você. Não fica aquela reclamação. Várias vezes nesse evento, eu falo sobre maçã podre. Eu falo, gente, toda empresa tem problema. Todas. Se você mudar hoje para outra, eu vou sair daqui porque eu não fui promovido, porque não sei o quê, eu vou para outra. Sabe o que vai acontecer? Vai passar um tempo, você vai entrar no mesmo fluxo. Você só está mudando de empresa, mas o flow das empresas é o mesmo. Então, se você tem que reclamar, se você tem alguma coisa que está te incomodando, você está conversando com a pessoa certa? É a pessoa que vai mudar a regra do jogo ou é a pessoa que vai permear aquela notícia ruim para o resto do time e vai contaminar todo mundo? Então, assim, eu vou voltar no slide anterior, porque isso aqui diz muito. Mais de 50% do meu time tem até 30 anos. Por que essa informação é útil? Porque a molecada é diferente. Não adianta você tratar eles como a gente foi tratado antes, porque eles mudam de empresa, igual foi falado ontem no grupo. Eu vou sair. É quando? Não, hoje. Não volta amanhã, não, porque amanhã eu já vou começar na outra empresa. Então, a molecada não tem mais o apego pela empresa. Eles querem crescer em 2 segundos. Eles não sabem ganhar, não. Então, quanto mais a gente tiver do lado deles, entender como eles pensam,
e mostrar para eles que a liderança não é uma coisa ruim. A gente até falou sobre os trabalhos fora de horário. Um dos pontos que eu mais faço, eu saio no horário todos os dias, a não ser que tenha algum problema, mas o meu time sabe que eu saio no horário e que eu faço todo mundo sair do horário. A média de hora extra de CSC é 5 horas por pessoa por mês, por benchmark. Eu consigo chegar a 2 horas. Por quê? Eu dou o exemplo. E outra, não é só o exemplo de não ficar gastando com hora extra, mas é o exemplo de ser líder é bom ou ser líder é ruim? Será que eu quero ser líder sendo que eu saio da empresa aqui todo dia 10 horas da noite, e cara ruim, e pressão demais? É isso que é ser líder? Então, a juventude, ela precisa ser, né, não é 5 minutos, não é fácil. Eu sei que tem alguns paradigmas aí que a gente precisa quebrar, mas isso tudo, né, o que eu mais estou falando aqui de pessoas, porque isso tudo faz com que o time entenda que o que a gente está fazendo é melhor para eles e não para mandar eles embora. Ou seja, no meu time, eu deixo bem aberto a transparência em falar: pessoal, vamos começar a ter FIMP, beleza, entendi que é bom. Pessoal, vamos começar a implementar RPA. Meu primeiro robô está começando a rodar. Qual que é a ideia do time? Ruim ou boa? Boa. Porque eu falei com eles, pessoal, a gente precisa de ter um time cada vez menor, porque isso facilita muito a gestão. Não só pensando em custo pela empresa, porque isso é uma consequência. Mas quanto maior seu time, maior é o número de pessoas que você tem que gerenciar a expectativa, concorda? Se eu tenho um time de 300 pessoas, são 300 pessoas todo ano querendo aumento, querendo crescer de cargo, vertical, horizontal, etc. Se eu começo a reduzir esse número, consequentemente, o meu esforço de gestão diminui e eu consigo melhorar até os cargos das pessoas que vão ficando. E eu falo com eles, deixo claro que eu não preciso mandar ninguém embora. Eu tenho turnover para isso. Então, a partir do momento que uma pessoa pede para sair, porque não tem jeito, né? A gente precisa que a base do CSC ela realmente rode para a gente não ter um CSC muito caro. Ao invés de mandar embora, é só não recontratar, porque a todo momento tem alguém saindo. Então, eu não preciso atacar. E da mesma maneira que eu estou falando com vocês, eu falo com o meu time. Eu tenho toda a transparência em falar que o robô vai vir, a gente vai melhorar os processos e a gente vai reduzir o número de pessoas. Só que a gente não vai mandar ninguém embora. Isso vai acontecer naturalmente quando a gente for diminuindo as vagas. Ou seja, a transparência gera uma confiança. Porque eu não vou chegar da noite para o dia e falar assim, olha, eu vou mandar 5 embora. Eles sabem que isso não vai acontecer. Beleza? Então, aqui eu falei do Fala Aí, espaço para ideias, né? E o foco em melhorias. Hoje o time é bem focado na parte de inovação o tempo inteiro. Eu falo que a gente não é a empresa dos melhores benefícios financeiros, porque a gente é uma empresa de serviço, então a conta básica que a gente faz quando a gente vai mudar benefícios, né, que é a receita dividido pelo número de colaboradores, o nosso número ainda é baixo. Então, a gente precisa melhorar isso para poder melhorar o benefício da empresa como um todo. Eu explico isso para eles também. Mas eu falo que, assim, eu já trabalhei em multinacional e hoje, onde eu trabalho, eu falo que, desde o assistente até o maior nível, as pessoas têm abertura para dar ideias e implementar as ideias. Porque nem tudo a gente precisa de dinheiro. Às vezes, a gente só precisa de mudança de processo, a gente precisa de comunicação, a gente precisa de um projeto bem feito e bem executado. Então, por um lado, eu não tenho realmente um retorno financeiro, tá ok, mas por outro, talvez eu consiga crescer muito mais rápido do que numa empresa tradicional, numa multinacional, porque lá as pessoas conseguem se mostrar muito rápido. A gente tem essa abertura e esse espaço e tem ideia, a gente não tem um budget muito alto, isso aqui que eu lembrei que eu ia falar também, como a gente é muito fechado realmente para investimento, a gente tem muitas discussões para liberar um investimento, o time dá outro valor quando a gente implementa uma melhoria. Porque quando você tem empresa que, para mim, seria melhor, né, a gente ter dinheiro para ficar fazendo melhoria contínua todos os meses, mas quando a gente não tem e a gente implementa,
o time chega para mim e fala, Fris, obrigado. Eu sei que você brigou muito por esse investimento, mudou o processo e o time já está trabalhando de maneira leve, porque era muito pesada a maneira que eles faziam. Então, a gente tem tem um lado ruim da história, né, que é você ter pouco dinheiro para trabalhar, mas tem um lado bom, que aí eles valorizam muito quando a gente consegue ter. Aqui só alguns registros de comemorações, quando a gente consegue bater metas. Conseguir reduzir o prazo de fechamento de faturamento, de receita. Gente, vira uma bagunça. A galera leva buzina, começa a fazer buzinaço. Eu até brinco, vão achar que o time de venda bateu meta de venda, mas não é o CSC que está batendo as metas. E está tudo certo, tem que fazer bagunça, tem que ter energia, o pessoal precisa trabalhar feliz. É o que eu falei, a idade dos colaboradores muda a maneira como você tem que gerir eles. Então, comemorações, resultados, alinhamento, treinamento, reconhecimento, né, os destaques. Aí, destaque do ano ganha viagem, etc. Eu acho que isso aí é de praxe em muitos CSCs. E para fechar aqui, só o nosso fluxo de melhorias. Então, a gente tem tanto a FINC quanto os KPIs do CSC como fomento de informação para priorizar o que eu vou fazer, porque a gente sabe que o CSC a gente vai ter a vida inteira para fazer, mas a gente precisa saber o que a gente vai fazer primeiro. Então, tanto a FINC quanto os KPIs nos ajudam nisso. E a gente passa pelo time de excelência operacional para analisar qual a melhor tratativa. Eu vou via API, eu vou colocar um RPA, eu vou fazer um VBA no Excel, qual que é a melhor maneira de eu conseguir fazer a melhoria, implemento e começo a rodar esse fluxo de PDCA usando a FINC de novo. Por quê? Se eu tenho uma priorização da tabela e uma planilha é utilizada 2.000 horas por mês, consequentemente, quando eu fazer a melhoria, nos outros meses, essa planilha tem que começar a cair na medição e eu vou saber que aquele tempo que eu gastava, eu ganhei todo ele em FTE após a implementação. Aqui só uma frase para finalizar. A capacidade de gerar conexões é o principal combustível para a inovação. Ou seja, tudo que eu falei aqui se resume em capital humano, se resume em pessoas. Quanto melhor a gente cuidar do nosso time, melhor a gente vai criar um ambiente de cultura para que o time consiga pensar fora da caixa e consiga entender que melhorar a vida dele não é colocar o emprego dele em risco. É trabalhar melhor e deixar o robô fazer o que ele consegue fazer e deixar o ser humano pensar e entregar o melhor que ele pode. É isso, obrigado. Parabéns pela apresentação, hein? Obrigado. Chegamos de manhã já falando de pessoas, de temas tecnológicos, aí muito importante o fator humano em todo o tema da inovação. Perguntas? Bom dia a todos. Bom dia, Fris. Bom dia. Parabéns pela apresentação. Obrigado. E também a forma como você também abordou o tema, né? De forma mais humana, né? Acho que muitos exemplos que você deu lá na sua fala, né? Está conectado no dia a dia. Minha pergunta está mais voltada assim: como é que você mede essa evolução? Vocês têm um clima, pesquisa, né? Clima, enfim. Mas como é que você consegue perceber esse engajamento do time? E também a segunda pergunta, se a ala negra já está na ala mais feliz ou não? Sim. As principais medições, o turnover fala por si só, e hoje o que me fomenta muito de dados são as rescisões. Então, o RH faz a entrevista de desligamento e ela me traz o porquê do desligamento. Antes, o desligamento era, eu não aguento trabalhar aqui, uma pressão, muito volume de serviço, e qual CSC que não tem volume de serviço, só que a maneira como é que eu faço, minha chefe é difícil de lidar com ela grita, não sei. Então, assim, isso vinha saindo muito nas entrevistas de desligamento. Depois, a gente está saindo na entrevista de desligamento da matriz, porque as pessoas falam que hoje as coisas só acontecem no CSC. Porque o CSC tem isso, porque o CSC tem aquilo. Porque hoje, igual eu falei, a gente não tem tudo muito redondinho, mas no CSC eu faço questão de, teve Dia das Mães? Comprei uma rosa, pedi o time para imprimir um recadinho para o Dia das Mães.
Parece simples, mas a empresa não fez, só que o CSC fez. Então, esses pontos hoje estão gerando até rescisões de outros setores, estão mostrando o quão a gente mudou. E respondendo a outra pergunta, e indicadores também, tá? Indicadores realmente de clima e tal, a gente também tem. E o outro ponto é que a ala pesada, hoje é a ala que mais faz barulho. Tanto é que na parte, quando a gente tem lá no Fala ICSC, é a parte dos destaques, quando fala o destaque do ciclo do O2C, esse pessoal quase quebra o andar, de tanta bagunça que eles fazem. Então, assim, realmente mudou, da água para o vinho. Oi, Luiz. Primeiro, Olá. Parabéns aí pela sua apresentação. Eu sou Karina, sou responsável aí pelo CSC da Ambev. Uma dúvida, e são duas perguntas, na verdade. Primeiro, como que é o processo hoje de trabalho dentro do CSC, da Zelo? Remoto, híbrido, presencial, e o quanto que você acha que o modelo de trabalho auxilia nessa conexão para ser esse combustível aí da inovação? Sim. Você colocou o ponto assim, principal de dificuldade nossa inicial, porque o nosso CEO, apesar de ser jovem, ele odeia home office, com todas as letras. E ainda mais em BH, quando o Banco Inter, que é um banco digital, trouxe a turma toda para trabalhar de presencial, aí que afirmou a posição de home office híbrido, tá excluído. A gente só conseguiu trabalhar quando a gente tinha um volume de pessoas acima da nossa capacidade, a gente fazia um job rotation. Mas no dia a dia, presencial 100%. Só que quando eles vieram com presencial 100%, e eu vinha batalhando, aí que eu falo que o time tem que entender que o líder está buscando melhoria para eles o tempo inteiro, eu já vinha martelando na cabeça do RH para mudar o horário de trabalho do CSC, para acabar com 1h12 de almoço e sair sexta-feira às 5 horas da tarde. Parece pouco, mas sexta-feira é o trânsito caótico e 1 hora mais cedo que você sai ajuda demais no trânsito. Só que eu vinha martelando isso há muito tempo e o RH, não, porque a gente está dentro da matriz. Então, tudo que eu faço tem que ir para a matriz também, porque eu não posso ser diferente da matriz. E aí, quando falaram assim, não, 100% presencial mesmo, não tem jeito. Eu falei, então é agora. Então, vamos mudar o horário de trabalho? Aí não teve jeito. Aí eles ficaram, falei assim, olha, você não está tirando uma coisa, porque para a molecada o benefício de home office híbrido está acima de salário hoje, concorda? Então, ou seja, eu tiro uma coisa, eu falo, mas agora eu vou dar outra. E aí o RH implementou tanto para o CSC quanto para a matriz inteira a saída nascer às 5 horas. Ou seja, gente, nós perdemos aqui, mas nós vamos conseguir agora sair mais cedo, fazer 1 hora de almoço. Ou seja, você tira de um lado, mas tem que dar do outro. Mas o time enxerga que você está na batalha. Mas, para mim, eu sei que, no conceito pessoal, o híbrido é uma boa opção, mas o presencial muda a regra do jogo. Porque, no dia a dia, o BO é muito grande, a gente é novo de empresa e novo de CSC, apesar de CSC ter 4 anos, mas a empresa muda muito. E a gente tem muito M&A, então, agora acabei de colocar para dentro uma operação de São Paulo, que a gente tem uma concessão a concessão que saiu da privatização dos cemitérios e serviço funerário. Tinha um CSC em São Paulo, por questões de redução e de melhoria, acabaram de colocar dentro do CSC meu em Belo Horizonte. 25% do meu volume de processo eu acabei de colocar a mais em abril. Então, a conexão muda a regra do jogo, porque a tomada de decisão tá, aqui, vem cá, sala de guerra, vem cá rapidinho, você, vão discutir, vão resolver, e a gente conseguiu fazer a integração de maneira mais leve. Não é que eu discordo do home office, tá? Mas, pessoalmente, eu gosto muito, eu sei que o híbrido para nós poderia ser a melhor opção, porque tem gente que, eu sei que pega 3 ônibus para chegar na empresa, demora 2h30, mora lá em Birité e trabalha em Belo Horizonte. Eu entendo também o lado, mas da decisão da empresa. Mas a gente tem que levar eu gosto de levar sempre pelo copo cheio. Temos mais perguntas aqui? Essa aí é combinada, tá? Ele falou que não ia me deixar sem graça, ele ia fazer uma pergunta. Fiz parabéns aí. A gente já vem conversando. É de elogiar aí o seu trabalho lá na Zelo pelo tempo, né, pela maturidade lá do CSC.
Falando um pouco de entregas, vocês têm algum sistema de NPS para avaliar? Porque uma coisa que eu penso muito e tento trazer muito é o que nós estamos fazendo para até trazer mais motivação para o time. É como a gente é enxergado pelo nosso cliente interno, né? Você tem alguma forma de mensuração disso? Sim. Como você faz? No nosso BPM, e agora até com a mudança da plataforma de central de atendimento, que é via WhatsApp, a gente tem NPS para tudo. E aí, no final do mês, quando eu fecho o NPS, todos os detratores, eu peço o time para entrar em contato com o cliente, para poder entender e ensinar. Porque, na realidade, eu falo que o conceito de CSC, não adianta você ter um CSC muito maduro com um cliente imaturo. Porque CSC é via de mão dupla. Não adianta eu ter um CSC foda, sendo que eu não ensino o meu cliente. Porque a maior parte dos NPS nossa, o chamado atrasou. Ah, atrasou. Aí eu peço para entrar em contato. Demorou quanto tempo? 2 dias. Você sabe qual é o SLA do processo? Não. Então como é que atrasou? Você sabia que o SLA, aqui a gente tem um catálogo, o SLA é tanto, esse é o procedimento, passa por aqui, passa por ali. Então, no final das contas, a gente ensina o cliente a todo momento. Então, o NPS a gente tem a medição, tem a meta, e mês a mês a gente pega todos os detratores e a gente entra em contato para poder entender, porque a gente erra também, volume de processo a gente erra, né? O ser humano ali trabalhando, mas a maior parte dos pontos é por falta de instrução, porque eu tenho turnover, mas a ponta tem mais. Então, a pessoa que sabia dos processos CSC antes, saiu e aqui entrou, não teve treinamento, ela entrou no meio do furacão e começa a ter contato com o CSC que não sabe nem o que é. Então, o NPS ajuda até a gente ensinar mais o nosso cliente interno. Bom, muito obrigada, Fris. Aplausos, pessoal.